A paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra direto do coração de Deus para o teu coração. E neste dia eu convidei a pastora Tatiane, né? Que com muita alegria aceitou meu convite aqui. E daqui a pouco eu vou estar dando oportunidade para ela também trazer uma palavra, com certeza, direto do coração de Deus para o teu coração. Amém? Hoje a gente está gravando, né? Aqui no Parque das Águas. E eu gostaria que a Raquel desse um close. Amém? Glória a Deus, um lugar muito bonito, né, pastor? Lindo. Muito bonito, muito gostoso. Glória a Deus. E neste dia, a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para o teu coração é a respeito de perdão, né? Eu vou falar um pouquinho de perdão. E eu gostaria que você que puder acompanhar, né, com a sua Bíblia, a gente vai ler um pouquinho a palavra hoje, se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, de versículo número 12. Na verdade, eu vou ler 3 versículos aqui de Mateus capítulo 6, que foi uma oração que Jesus fez ensinando os seus discípulos. Amém? E nessa oração do Pai Nosso, você vai ver que tem 3 versículos que falam a respeito de perdão. O primeiro, que está no capítulo 6, versículo 12, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E no versículo 14, né, está escrito assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. O 15 diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Nós vemos aqui como num versículo que fala da palavra de Deus a respeito da gente honrar o nosso pai e a nossa mãe, né? Lá é uma palavra com promessa de Deus para a nossa vida, que se nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, nós vamos ter os nossos dias acrescentados na terra. E essa palavra aqui você pode ver que também tem uma promessa, porque a palavra fala no versículo 15: se porém perdoardes aos homens, olha aqui, se porém você e eu perdoardes aos homens as ofensas, também o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Não foi qualquer pessoa que falou esse versículo. Na verdade, aqui era Jesus que estava passando para os discípulos e para as pessoas que estavam ao redor ouvindo, né? Porque ele estava aqui numa palavra no Monte das Oliveiras, trazendo uma palavra, o Sermão da Montanha, que inclui também essa passagem do Pai Nosso. E aqui ele estava falando que se nós perdoarmos as ofensas daquele que nos ofende, nós também seríamos perdoados, né? Pelo nosso Pai que está no céu. Vou falar um pouquinho. Irmãos, tem pessoas que têm muita dificuldade em perdoar. Há pessoas que guardam muita coisa no coração e não libera perdão. E nós temos que liberar perdão, porque a palavra aqui é uma promessa. Se eu perdoar aquele que me ofende, eu vou ser perdoada. Amém? Além de eu perdoar, ou eu pedir perdão para a pessoa que me ofendeu, ou que eu ofendi, eu vou ser perdoada por ela, e também o meu Pai, né, que está no céu, vai perdoar também o meu pecado. E eu vou ser abençoada. Deus vai liberar bênção sobre a minha vida, porque se eu reter o perdão da parte do Pai, da parte de Deus sobre a minha vida também vai ser retido. Eu gostaria que você voltasse um pouquinho aí, umas 2 folhinhas na sua Bíblia, aqui no caso na minha é uma folhinha. Mateus capítulo 5, tá? 2 versículos apenas também que eu vou ler para você neste dia. Diz assim: portanto, se você trouxer a tua oferta ao altar e você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha como que é grave, não é, pastora? É muito grave isso, porque até a nossa oferta vai ser retida. Na verdade, eu posso até jogar minha oferta, né? Levar minha oferta no altar, mas a Bíblia diz que ela não será recebida pelo Senhor. O pastor da tua igreja pode receber a tua oferta,
Amém? Eu, como pastora, posso até receber a tua oferta, porque eu não sei o que está no teu coração. Eu não sei o que você fez, o que você não fez. Mas o teu Deus, que conhece o teu coração, Ele não vai receber a tua oferta. A Bíblia é bem clara. Primeiro você reconcilia-te com o teu irmão. E depois você vem e traz a tua oferta sobre o altar. Talvez você é um ofertante na casa de Deus há anos. Talvez você é um dizimista há anos na casa de Deus. E você tem indagado, Senhor, por que eu não prospero? Por que a minha vida não prospera? Eu dizimo, eu oferto. Muitas vezes porque você tem um coração ranzinza. Você é uma pessoa dura de coração. Você é uma pessoa que não consegue perdoar. Você não libera. Você guarda coisas dentro do teu coração. Como que Deus vai receber a tua oferta se o teu coração se encontra desta forma, desta maneira? Então a palavra do Senhor nos ensina. Primeiro, vai lá e reconcilia-te com o teu irmão. E olha, não fala se você tiver alguma coisa contra o teu irmão. Não, a palavra aqui está falando, se o teu irmão, se você souber que o teu irmão tem alguma coisa contra você, não é para você ir lá e falar para ele, pedir perdão para você, porque você tem que ir ofertar. Não, a palavra ensina que você tem que ir lá, pedir perdão para ele. Ele é o ofensor, ele que te ofendeu, mas você tem que pedir perdão para ele, para estar liberado a tua bênção e a tua vitória. Viu? No mundo espiritual isso é muito necessário, porque o inimigo das nossas almas, o adversário das nossas almas, ele conhece essa palavra. Ele conhece a palavra do Senhor e ele sabe, amém? Que se nós não pedirmos perdão, no mundo espiritual vai estar retido. E o inimigo das nossas almas, ele mesmo vai trabalhar para que se retenha o céu sobre a nossa vida. Também eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus capítulo 18. Falei que a gente ia ler um pouquinho a Bíblia hoje. Amém? Mateus capítulo 18, 2 versículos também, o 21 e o 22. Olha aqui, o que Pedro, indagando Jesus, ele ouve da parte de Jesus. Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Olha a pergunta dele. Até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoar ele? Até 7? Olha o que Jesus disse. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo. Se é difícil perdoar uma vez, não é verdade? Olha o que diz aqui a palavra, Pedro entregando Jesus. Senhor, até 7 vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Com certeza, no coração de Pedro, ele ainda achou que 7 vezes era muito, Senhor. Não, Pedro, até 7 não, mas até 70 vezes 7. Tu terá que perdoar o teu irmão, amém? E eu escolhi um servo de Deus para comentar um pouquinho sobre ele neste dia, Vamos falar um pouquinho a respeito de José. Abre a tua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo de número 50. Nós vamos falar um pouquinho. Quem conhece a Bíblia já sabe até o que eu vou falar, amém? Nós vamos falar um pouquinho hoje de José, filho de Jacó, amém? Para quem conhece a história, sabe muito bem que José, desde a sua infância, desde criança, foi perseguido pelos seus irmãos por causa dos sonhos que ele tinha, Deus estava mostrando para José desde criança, desde jovem. O Senhor a vida inteira mostrou para José que José ia dominar sobre os irmãos deles, amém? E os irmãos deles não aceitavam isso por José ser um dos caçula, um dos mais novo. Eles não aceitavam, mas Deus cumpriu a sua palavra. E com tanta raiva que os irmãos de José ficaram dele, que uma vez os irmãos dele foram caçar e José saiu atrás porque Jacó estava muito preocupado. E Jacó mandou José ir atrás para ver o que tinha acontecido, que seus irmãos não tinham voltado até aquela hora. Quando José vai ao encontro deles, irmãos, diz a Bíblia que havia um poço ali perto, um buraco, na verdade, um poço. E os irmãos de José jogaram José dentro desse poço e esperaram até que uma caravana do Egito passasse
para vender José como escravo. E assim sucedeu. Jogaram ele, né, no poço, venderam ele como escravo no Egito, e ali ele trabalhou para Potifar. De repente a mulher de Potifar também se levantou contra ele, acusando ele de um adultério porque ele não quis fazer, e aí ele foi jogado numa prisão. Amém? Quando ele foi jogado nessa prisão, ele conheceu um copeiro e um padeiro, e ali ele discerniu o sonho deles, e ele disse pro copeiro e pro padeiro, né, que na verdade quem ficou vivo foi só o copeiro, e ele falou: quando você apresentar diante de Faraó e for lá servir o teu vinho para ele, lembra de mim, fala para Faraó sobre mim. E um dia, né, Faraó teve um sonho terrível e o copeiro chamou José, falou de José, na verdade, e o rei mandou chamar José. E José interpretou o sonho deste rei, de Faraó, e Faraó ficou tão assim maravilhado, porque nenhum dos seus feiticeiros, dos seus adivinhos conseguiu adivinhar, né, ou interpretar o sonho de Faraó, e José, pela revelação do Senhor, interpretou esse sonho. E ali ele foi colocado como governador do Egito. Passou-se o tempo, o sonho se cumpriu, veio uma grande fome sobre o Egito. E ali trouxeram os seus irmãos, né, eles vieram para comprar mantimento, até que José olhou para os seus irmãos e conheceu os seus irmãos. Mas por nenhum momento no coração de José ele tinha um espírito, ou teve um espírito de vingança. Por nenhum momento José quis matar os seus irmãos ou colocar eles no calabouço. Pelo contrário, diz a Bíblia que José até se afastou-se para chorar, de tão emocionado que ele ficou. Final da história. Jacó veio morar com seus filhos no Egito. Passou-se um tempo, Jacó veio a falecer. E os irmãos de José ficaram muito temerosos e acharam que José agora iria se vingar deles. Vamos ler Gênesis capítulo 50, amém? A partir do versículo 16, que narra assim: porquanto vieram a José dizendo, teu pai mandou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal agora. Pois rogamos-te que perdoe a transgressão dos teus servos, de Deus, de teu pai. E José chorou quando ele lhe falou. Depois vieram também os seus irmãos e se prostraram diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse, não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Amém? Vocês verem, né? Vocês observam que eles ficaram com tanto medo que mandaram uma pessoa antes deles e indagar, né, com José, ou falar para José, olha, seu pai mandou falar para você, perdoa os seus irmãos, né? Que com certeza não foi Jacó que mandou falar, com certeza foi uma estratégia dos irmãos de José que ficaram com muito medo. E em seguida também vieram eles a José pedindo para que José perdoasse eles. Mas no coração de José ele já tinha perdoado há muito tempo. E assim José foi abençoado. Quando nós perdoamos, quem é abençoado somos nós. Quando nós liberamos perdão, nós somos abençoados. Eu gostaria também de ler em Efésios, só para terminar. Abre rapidinho lá em Efésios, o tempo passa rápido, né? Só para terminar. Efésios capítulo de número 4, versículo 31 e 32 diz assim, o 30 também. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja tirado de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus, o recado de Deus para nós neste dia, tira a ira, tira a cólera, tira a malícia, tira a maldade do teu coração, tira a falta de perdão. Não importa o que fizeram para você, o Senhor diz para mim, para você, libera perdão nesta tarde. Se tu liberares perdão, não importa para quem, tu será abençoado. Aqui, né? E agora com a oportunidade, a pastora Tatiane, que também tem uma palavra direto do coração de Deus para o teu coração. Amém, pastora? Amém. Obrigado, né, por você ter recebido, né, o meu convite com alegria, tá? E você com a palavra. Deus abençoe. Amém. A paz, Deus abençoe a todos.
continuando, como a pastora estava dizendo, ela leu um versículo, eu vou lê-lo novamente. Amém. Lá em Efésios 4, amém, o versículo 32, que diz assim: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, dando continuidade sobre esse assunto, sobre o perdão, Deus ministrava muito sobre o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus é na vertical e o nosso relacionamento com o homem é na horizontal. Quando o nosso relacionamento com o homem na horizontal está comprometido, o nosso relacionamento com Deus na vertical para de fluir. A fluidez dele fica interrompida, porque nós não obedecemos tudo que a pastora ministrou, tudo da maneira como ela disse. Quando nós não obedecemos a um comando de Deus, a um direcionamento que Deus nos dá a respeito do perdão. E ele é muito claro, a pastora leu ainda detalhadamente. Ele é claro quando ele diz que nós precisamos perdoar, para que nós também sejamos perdoados por ele e para que o mal não nos sobrevenha. Quando nós não perdoamos, o mal nos sobrevém. Hoje, por exemplo, nós podemos ver pessoas doentes, às vezes emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. São pessoas doentes, às vezes até fisicamente, tem uma doença física, por falta de perdão. Porque aconteceu algo na vida dela, há pouco tempo, ou no passado, enfim, em algum momento da vida dela, que não houve o perdão da parte dela. Ela não liberou o perdão, ela não conseguiu perdoar. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: mas eu não consigo e eu quero que aconteça a mesma coisa com a pessoa, ou eu não vou descansar enquanto não ver a pessoa morta. Né? Em casa, assim, eu vejo muito, a minha filha trabalha muito com peças jurídicas, ela trabalha fazendo processos, né? Trabalha com laudos processuais, e quando ela trata com a vara de família, eu vejo muitas mulheres ligam e falam assim para ela: você coloca no processo, você fala tudo o que tem que falar, até inventa, porque enquanto eu não ver aquele homem preso atrás das grades, eu não vou descansar. Elas falam assim: não, então deixa ser preso, quem sabe morre na cadeia. Então a gente começa a ver o ódio das pessoas, né? Aquela sede de vingança. E por fim, quem acaba sendo prejudicado é a pessoa que não está perdoando, e não a que não foi perdoada. Por exemplo, se eu fizer algo para você de ruim e você não me perdoar, o mal fica em você, não em mim. Muitas vezes a pessoa que nos prejudicou, ela continua caminhando. Às vezes a gente olha para ela, parece até que ela continua prosperando nas coisas que ela faz. E a nossa vida é que começa a travar em alguma área, em algum momento a nossa vida começa a travar, porque nós desobedecemos a um mandamento do Senhor. Então, como seria possível nós não perdoarmos aqui na terra as pessoas que nos ofendem, que nos machuca, que nos faz o mal, mas querer o perdão de Deus? Não tem como a gente querer o perdão de Deus. Tem até uma passagem em Mateus, se eu não me engano, 6, que fala sobre um juiz que vai cobrar uma dívida de um servo dele, e o servo dele vai lá e pede misericórdia, ajoelha nos pés daquele juiz, daquele rei, é um rei, e ajoelha nos pés daquele rei e fala: misericórdia, não faz isso. O rei falou: não, você não tem para pagar, então eu vou levar a sua família, eu vou vender os seus filhos, sua esposa, para pagar sua dívida. E ele pede misericórdia. Quando ele pede misericórdia, o rei o perdoa, e ele fica livre daquela dívida. E diz ali a Bíblia que depois de um tempo ele está em outro lugar e ele vai cobrar uma dívida que um conservo dele tem com ele. E ele chega e cobra: olha, você me deve tanto e eu quero esses valores. E esse conservo dele fala: pelo amor de Deus, tenha misericórdia, eu não tenho esse valor agora para te pagar, tem misericórdia de mim. Ele faz a mesma coisa o que esse servo fez. Aquele servo que foi perdoado pelo rei não perdoou o conservo dele e falou: não, você vai ser preso, você vai ser açoitado, para você entender e se arrepender da dívida que você tem comigo. Os outros conservos, vendo o que aquele servo havia feito, foi ao rei e contou para o rei.
o que tinha acontecido. Falou, olha, o Senhor perdoou o teu servo, mas o teu servo não perdoou o servo dele. E ainda lançou na prisão. Esse rei ficou furioso. Foi até ele e falou assim, então eu perdoo você, perdoo toda a sua dívida, não toquei na sua família, não vendi seus filhos, porque você me pediu misericórdia, eu exerci misericórdia com você. Agora que uma pessoa precisou da sua misericórdia, do seu perdão, você não exerceu e lançou na cadeia, pois então agora quem vai ser preso é você. E a palavra ainda fala que ele lança esse servo aos verdugos, ou seja, aos torturadores. Ele lança e fala, você vai ficar aí até que pague até o último centavo. E o último versículo ainda frisa Deus realmente falando, que ele ficou ali até pagar o último centavo, para que entendesse que não podemos fazer isso, ficar devendo. Na verdade, a gente fica devendo o amor. O amor. A gente fica devendo o amor. E a palavra fala que a única coisa que a gente pode ficar devendo, porque a gente vai lá para o céu, é o amor. E ele não exerceu o amor. Ele não pagou ali com o amor. Ele recebeu o amor, ele recebeu misericórdia, mas ele não quis dar. E muitas vezes esse é o nosso relacionamento com Deus. Nós chegamos diante de Deus, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. Deus vai e nos perdoa. Nós pedimos a misericórdia, Deus nos perdoa. Nós somos falhos, seres humanos, carne, osso, sangue, né, que corre aqui nas nossas veias. Então nós somos passíveis de erro, sim. E Deus está sempre pronto a nos perdoar quando nós entendemos e nos arrependemos. Ele nos perdoa. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Se nós recebemos esse amor de Deus, do nosso Pai, é esse amor que o Pai quer que a gente passe para o outro. Quando nós vamos ter esse relacionamento que eu disse aí na horizontal, que é o relacionamento com as pessoas aqui. E aí chega, a pessoa faz algo errado, a pessoa nos machuca, a pessoa nos magoa, a pessoa fala mal de nós, a pessoa faz calúnia e a gente não vou perdoar, porque me prejudicou. Ou às vezes é um perdão de boca. Mas nós precisamos exercer misericórdia, porque Deus pediu para que nós exercêssemos, porque Ele disse que nós somos filhos. Como ele disse, apóstolo Paulo ainda fala, sede meus imitadores, amém, como eu sou de glória Cristo. Verdade. Então é pra gente ser como Cristo, amém, porque a pessoa precisa olhar para nós e ver Jesus. Amém. Agora, se ela olhar para nós e ver a mentira, a falsidade, a raiva, a ira, a vontade de vingança, aonde está Jesus? Jesus passou longe, né? Aí nós perguntamos, e que céu é esse que vamos habitar? Será que nesse céu existe isso? A vingança, a ira, muitas vezes uma mágoa, né? Que a gente fica ali, aquele rancor, e fica ali, sabe, remoendo lembranças e passado e não consegue liberar um perdão e consegue viver. Porque o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Nós precisamos decidir. E o perdão não é para quem merece. Perdão não é merecimento. Verdade. Se perdão fosse merecimento, nós não estaríamos aqui. Jesus foi para a cruz. Jesus sofreu, foi humilhado, ultrajado aqui nessa terra, foi para uma cruz, teve morte de cruz. Por mim e por você, por amor. Ele nos amou primeiro. Ele não esperou a gente amar. Ele nos amou. E ele foi para lá para nos perdoar. E ele nos perdoou. Ele exerceu o amor dele, exerceu o perdão dele naquela cruz. E é o que nós hoje precisamos. Nós merecíamos? De forma alguma. Nós não somos merecedores do perdão de Deus. Nunca. Nunca seremos. Nós nunca vamos conseguir chegar diante de Deus por merecimento. É verdade. Né? Até aquele profeta diz assim, Senhor, ouve a minha oração e eu não chego a ti fiados, apoiado em minha justiça. Ele fala, porque não passam de trapos imundos, mas eu chego diante de ti confiando na sua misericórdia, confiando do seu amor. Então nós queremos que Deus venha exercer a misericórdia dele sobre as nossas vidas todos os dias. O perdão, mas nós não conseguimos praticar. Então, até que ponto somos filhos? Somos filhos de verdade? Será que somos filhos realmente? O filho é igual ao pai. O filho reflete o pai. E que caráter do pai que nós estamos refletindo?
lembre, o perdão não é sentimento. Se nós esperarmos sentir, nós não vamos perdoar. Às vezes vocês podem pensar assim, mas é fácil porque com você não aconteceu o que aconteceu comigo. Eu acredito que cada um de nós aqui passamos por situações que nos machucou, que parece que ia nos engolir vivo. Verdade. Que nos decepcionou, nos sentimos traídos. Quantas vezes? E se todas essas vezes nós pegássemos todas essas situações e falassemos, não vou perdoar, porque coitada de mim, muitas vezes a gente se martiriza, Verdade. né? É uma autocomiseração, ai tadinho. O ser humano, né? Isso, Nossa, exatamente, a gente é meu muito Deus. coitadinho, ai tadinho de mim, ó, mal, mesmo. acabou comigo. E não é assim que Deus trabalha, não é dessa forma que Deus age nas nossas vidas. Ele quer que a gente perdoe para o nosso próprio bem. Ele faz isso não é por causa do outro que nos machucou. Ele faz isso por nossa causa. Verdade. Porque é o nosso coração que vai ficar liberado, é os nossos pensamentos que vão ficar liberados, é a nossa vida liberada. E a gente consegue andar adiante. A gente consegue crescer na presença de Deus, aprender cada vez mais com Deus. Mas se a gente trava, a gente tranca, aí vem as doenças, aí vem a depressão, aí vem a tristeza, aí vem o choro, aí vem as dores no corpo, aí vem uma série de situações. A família ao redor sente, acaba trazendo problema para dentro de casa, os familiares recebendo o reflexo dessa sua dor, porque você não perdoou. E vai todo mundo indo de mal a pior. Aí você olha até lá a pessoa que te magoou e tá indo bem. Aí a ira aumenta ainda mais, porque você fala, como? Aí você clama, e a justiça de Deus? Como Deus vai fazer justiça se você não conseguiu nem cumprir o que Ele te pediu? Perdoar. E não esperar por sentimento. Perdão é uma atitude, perdão é uma decisão e vem através da fé. Verdade. Por isso nós precisamos a cada dia, Senhor, aumenta a nossa fé. Amém. E Deus aumentar a nossa fé para que a gente possa exercer o perdão pelas pessoas. Mas como? Declara com a sua boca. Não espera sentir aqui. Declara, Senhor, sabe, pessoa que fez isso comigo, eu declaro que eu perdoo. Amém. Eu libero perdão sobre essas vidas e eu abençoo essas vidas. E fala para Deus, fala, Jesus, eu não tô sentindo, porque o que eu sinto no momento é raiva, mas eu quero exercer a minha fé e eu vou perdoar. Glória a Deus. Eu creio que o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. O Espírito Santo começa a trabalhar em nós. E quando vê, ele já entrou, ele arrancou a dor, ele arrancou a ira, ele arrancou a amargura. E quando vê, a gente já está com o coração limpo novamente, a gente está com o coração reto novamente diante de Deus e a gente pode prosseguir com Deus. Então, perdão, exercer o perdão na vida do cristão é muito importante. Para todos, acredito que para todos, Com né, certeza, pastor? com Independente certeza. da fé que Sim. você tenha, exerça o perdão, porque ele é cura para sua vida, ele é cura para sua alma, ele é cura para sua casa, ele é cura para tudo na sua vida. Ele te faz andar para frente, ele te faz melhor. E aí sobre a justiça, aí você aguarda. Deus é justo e ele tem as formas dele de trabalhar e de justificar cada pessoa. E ele vai fazer isso na minha e na sua vida. Quando nós exercermos a nossa fé, quando nós praticarmos o perdão, um mandamento que Deus nos deixou. Perdoe uns aos outros, porque Ele nos perdoou. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, que vocês tenham uma semana de vitória e tenham muitas experiências com o perdão. Amém? Que Deus abençoe a tua vida com esta palavra, em nome de Jesus.